caro telespectador, seja bem-vindo ao programa Opinião no Feminino, num dia em que vamos começar diferente, vamos começar por discutir a intimidação de que foi alvo a nossa comentadora aqui, Fátima Mimbir, e hoje também contamos com a participação de Écita Segaúque, que também vai nos ajudar aqui a, enfim, refletir sobre os temas que selecionamos para hoje. Além desta intimidação, a Fátima Mimbir, vamos falar da Conta Geral do Estado, concretamente do parecer do Tribunal Administrativo sobre a Conta Geral do Estado de 2017, e vamos também falar de algumas notas do Comitê Central do Partido Frelimo que aconteceu entre sexta, sábado e domingo passados. Muito boa noite às duas, sejam bem-vindas ao programa. Fátima, comece por si, hoje vou começar de forma diferente, não tenho nenhuma pergunta para si, relativamente ao que lhe aconteceu, diga-nos o que lhe ocorre neste momento. Bom, muito obrigada, saudar aos caríssimos telespectadores, a Écita, dar-lhes boas-vindas pelo retorno e ainda bem que já está melhor de saúde, e também quero solidarizar-me pelos nossos compatriotas que foram vítimas do naufrágio e deixar o meu abraço fraterno às famílias enlutadas, e quero agradecer também a toda a sociedade que me tem apoiado de forma direta e indireta depois destes pronunciamentos que são intimidadores, são ameaçadores, são de incitação à violência e ao ódio, e de um tipo de violência, não que algum tipo de violência seja aceitável ou seja razoável, mas de um tipo de violência que é de uma degradação, de um desprezo imenso, que é a violação sexual, que de acordo com as informações do CERNIC, da PGR, incluindo até das unidades sanitárias, tem estado a transformar-se num problema muito sério. Nós temos problemas de violação sexuais enormes e é um problema que se está a combater nos últimos tempos, e este ano a Marcha das Mulheres do 8 de março teve como lema o fim da violência sexual contra a mulher. Então eu particularmente sinto-me bastante entristecida e também bastante revoltada de certa forma, e sobretudo tenho muito pesar pelo fato de nós termos na sociedade pessoas que pensam que a correção de comportamentos que na sua ótica são desviantes tem que ser feita por via de violência, e se tratar de uma mulher, por via da violência sexual. E depois destes pronunciamentos não estou tão preocupada com o fato de que os pronunciamentos foram feitos contra a Fátima, mas é que depois destes pronunciamentos nenhuma mulher, nenhuma rapariga nesta sociedade se pode sentir segura para circular à noite. Temos muitas raparigas e mulheres a estudarem no curso noturno, e ao termos alguém que representa a sociedade, os cidadãos, num órgão de soberania como a Assembleia da República, a dizer que uma mulher merece ser violada por 10 homens, está a dizer, em outras palavras, que todas as mulheres que já foram violadas sexualmente, todas as crianças que foram violadas sexualmente, mereceram ser violadas sexualmente, e que os violadores têm toda a carta branca para o fazer, porque eles estão a corrigir comportamentos alegadamente desviantes. Isto deve ser condenado por toda a sociedade, não porque a Fátima, não em nome da Fátima, ignoremos a Fátima e pensemos na essência, o que é que aquela mensagem representa. Então eu acho que a justiça tem que ser feita mais em nome destas pessoas que já sofreram, Fátima, e vivem os traumas da violência sexual. Uma pergunta importante, estes acontecimentos não abalam no ativismo que tem feito? De forma alguma. De forma alguma, não vai ser a primeira nem a última vez que isto vai acontecer. Aliás, quando lançamos, o Centro de Integridade Pública lançou a campanha Eu Não Pago as Dívidas Ocultas, fui vítima direta de ameaças, e eu tenho plena consciência de que quando se é ativista, quando se tem uma causa, se há de ter inimigos. Às vezes até os inimigos são pessoas próximas de perto, e neste caso nós estamos a discutir particularmente, tenho estado a dialogar e a combater um sistema que é prejudicial ao nosso país, aos cidadãos, ao progresso do nosso país. Então, há de ser natural que isso aconteça. Eu acho que este pronunciamento, mais do que nunca, é um combustível para começar a fazer. Portanto, vai reforçar a sua intervenção pública. A minha intervenção pública enquanto ativista, mas também talvez repensar em outras formas de dar uma contribuição mais robusta e ter uma participação política mais robusta. Écita, como é que viu estes acontecimentos todos, a posição desta deputada da Frelimo ao nível da Assembleia da República, por um lado?
Por outro lado, vimos o posicionamento do partido do Frelimo, na voz do seu porta-voz, a dizer que distancia-se. A minha pergunta, isso é suficiente para que o partido se demarque deste tipo de comportamento? Boa noite, município. Cumprimento também à Fátima, cumprimento aos nossos telespectadores. As minhas primeiras palavras são de solidariedade para com a Fátima, para com todas as vítimas de violência, qualquer que seja o tipo de violência. E como mulher, solidarizo-me se calhar ainda mais com qualquer mulher que tenha sido vítima de violência sexual. Penso que qualquer ser humano tem o direito de escolher como e quando tem a sua vida sexual. Portanto, a partir do momento que deseja-se que alguém seja vítima de mais do que uma pessoa, que essa uma não é aquela com quem você escolheu partilhar a sua vida sexual, eu penso que estamos a entrar para um campo que remete-nos a vir de uma mulher também. Principalmente isso. Portanto, remete a uma reflexão sobre que tipo de sociedade nós temos, sobre que tipo de sociedade estamos a construir, onde possíveis divergências, possíveis antagonismos, tem a assunção de correção por via de violência. Falo da sociedade porque eu assisto que isto não é um caso isolado. Se calhar este teve maior repercussão. Acha que é um crescimento do discurso de ódio, do discurso da separação, da intolerância? Da intolerância. Por qualquer comentário, por qualquer atitude, até mesmo só por ser alguém que pensa diferente, nós assistimos, e as redes sociais são um campo muito forte para disseminar isso, para revelar isso, onde pessoas, simplesmente porque não gostam da cor dos teus olhos, começam a chamar nomes, começam a agredir. E nós fomos tolerando isto, fomos deixando isto passar, e se calhar hoje teremos muitas dificuldades de pôr a mão, porque creio eu que a única maneira que nos resta de efetivamente pararmos com isso é que se ponha um travão claro. É preciso que a justiça se pronuncie, é preciso que a sociedade toda tenha claro que o fato de eu não concordar com o posicionamento do trem, o fato de eu não comungar ideias, credos, religião, não deve ser nunca motivo para agredir de qualquer forma. Hoje temos este caso que envolve ou apela à violência sexual, mas insultar, dizer mal, maldizer, tudo isso são formas de violação. Temos mas que às vezes aprender... parece que as pessoas não têm noção de que o que fazem nas redes sociais é crime, ou colocam elementos que podem ser crime, como em qualquer outra situação da vida. Eu não creio muito que as pessoas não tenham consciência, tanto mais que quando são abordadas, elas já põe ao de cima aquilo Exato. Que podem ser consequências. E eu penso que, no caso das redes sociais, nós não estamos a saber capitalizar, nós estamos a saber usar. E o simples fato de eu, por exemplo, fazer uma publicação e vir ao trem comentar, insultar, falar mal de alguém e eu simplesmente deixar passar, mostra aqui a tal passividade da nossa sociedade, porque eu penso que todos nós devemos ser agentes primários. Faz consciência jurídica. Exatamente. Devemos ser agentes primários de não disseminação de qualquer mensagem de ódio, de incitamento. Eu acho que temos que ser nós agentes primários, porque se eu tolero, se eu assisto, se alguém faz isso no meu espaço e eu claramente me distancio, estou a dizer que pode-se fazer. Então, que não tenhamos comportamentos destes, não é? E depois não sabemos ver qual é o nosso papel. Eu penso que é uma da sociedade. A sociedade deve refletir e, acima de tudo, deve pôr tudo que tem ao seu dispor para que atos destes não só não voltem a acontecer, como nós também tenhamos um papel importante tem que parar, porque é preciso tolerância. O Partido Frelimo, na voz de Caifadine Manasse, o seu porta-voz já veio dizer que dissocia-se desta situação. A minha pergunta: isto é suficiente ou uma situação destas deveria conduzir ao afastamento desta deputada na Assembleia da República? Eu penso que está aqui duas situações que devem ter também duas abordagens distintas. A primeira é este posicionamento do porta-voz da Frelimo. Eu penso que é pertinente, porque sempre que se fala da senhora
Alice Tomás associa-se imediatamente ao fato de ser deputada. Ora, é preciso notar que qualquer pronunciamento que foi feito não foi feito em nome do Partido Frelimo, foi feito a título individual, numa conta individual. Portanto, é pertinente este distanciamento porque mostra que, efetivamente, o Partido Frelimo não comunga e disse mais o porta-voz, que espera que os seus membros, que os seus dirigentes, que os seus deputados sejam um exemplo, tenham uma postura exemplar. Portanto, eu acho que está muito bem este posicionamento. Segundo, é que este posicionamento tem um dono. Há uma pessoa que eu penso que é esta pessoa que deve recair todas as responsabilidades civis, legais, porque, acima de tudo, por ela ser representante do povo, por ela ser mulher, penso que aqui as responsabilidades são acrescidas. Portanto, espera-se muito mais de quem representa o povo, de quem devia ser o guardião, quem devia levar a palavra da tolerância, quem devia disseminar os valores, inclusive o Estatuto de Deputado, penso que impõe regras, impõe formas de ser e estar a esta deputada. Portanto, penso que cabe espaço, sim, para que ela se pronuncie, para que ela se justifique, e é pertinente que isso aconteça. Essa está no lugar desta deputada, mantinha-se no lugar na Assembleia da República ou renunciava face a estes pronunciamentos? Eu tenho dificuldade de responder esta pergunta, município, e digo-lhe porquê. Porque eu, como écita, tenho muitos problemas de conviver com intolerância. Quem me conhece, quem me segue, quem me ouve, quem visita as minhas redes sociais deve ter reparado isso, que eu tenho uma forma de ser que tem muito a ver com aqueles que são os meus valores. Portanto, eu teria muitas dificuldades de atirar pedras, teria muitas dificuldades de dizer, de me pronunciar nos modos em que foi pronunciado por essa mulher. Portanto, se eu um dia tivesse tal forma, obviamente que eu ia exigir de mim alguma responsabilização, porque claramente teria extrapolado, claramente teria ido para além daquilo que se espera de mim. Portanto, eu acho que cada um de nós, como pessoas, como indivíduos, conhece os seus limites, sabe até onde deve ir. E que sempre que passamos estes limites, é importante que sejamos responsáveis por estas nossas atitudes. Muito bem. Fátima, ouvimos o porta-voz do Partido Frelimo a dizer que contactou pessoalmente, pediu desculpas. Esta deputada terá feito assim alguma abordagem direta para também retratar-se face a estes acontecimentos? Sim, ela fez uma abordagem e foi a seguir, portanto, ao contacto feito pelo porta-voz do Partido Frelimo, e ela pediu desculpas, disse que estava a ser vítima de uma cabala dentro do próprio partido dela, e o que eu disse a ela é que eu a desculpava. Portanto, quando ela diz que é vítima de uma cabala, está a dizer que a sua conta no Facebook pode ter sido pirateada, pode ter sido usada por terceiros. Não sei necessariamente se é isso, mas era mais no sentido de dizer que ela está a ser vítima. Esta divulgação dos screenshots que se fez ao comentário dela a prejudicou, que, portanto, o comentário não é o problema é ter sido disseminado pelas pessoas. Então, ela pediu desculpas, eu simplesmente expliquei-a o quão grave era a mensagem que havia sido veiculada, e não só pelo fato de afetar a mim, mas pelo significado dessa mesma mensagem, e que eu, de qualquer forma, cristã, não deixa de ser importante o pedido de desculpas. Sim, e eu, enquanto cristã, a perdoava, mas que o perdão não anularia qualquer responsabilidade civil e criminal, que, portanto, eu iria meter o processo na Procuradoria, e ela pedia, queria pedir desculpa à minha família, etc. E eu dizia, mas mais do que pedir desculpas a minha família, há toda uma sociedade que ficou indignada, há pessoas que foram vítimas de violência sexual e que sabem, que sentiram muito mais do que eu aquela mensagem, e não há nenhuma desculpa que reduz o peso, a carga negativa que aquela mensagem passa, portanto, e vinda de quem vem. Então, tivemos sim esta conversa, é verdade, mas ainda assim eu submeti um processo crime na Procuradoria, e já constituí os meus advogados que vão seguir o assunto, porque estas pessoas têm muito interesse, justamente por causa das causas que elas abraçam, ligadas já ao fim da violência, promoção dos direitos humanos, que elas vão fazer
de tudo para que este processo não seja um processo como todos os outros, que morre nas gavetas, e é uma forma de fazer justiça por todas as pessoas que foram vítimas de violência, porque expressaram a sua opinião, porque não aceitaram ordens ilegais, porque pensaram diferente e por aí fora. Estamos a falar dos nossos amigos Salema, Makwani, o próprio professor Gilis Sistaki e tantas outras pessoas que sofrem, e às vezes nós só não sabemos que sofreram. Então, é uma forma também de dar alguma lição e transmitir à sociedade que não é porque não gostamos das pessoas que podemos dizer tudo o que nós queremos. Exato. Uma coisa é fazermos uma crítica às ideias ao sistema, e apresentar a nossa argumentação, e a outra é o ataque pessoal. É ameaçar pessoas, incitar ao ódio contra pessoas, Fátima, incitar a violência contra pessoas. Nós vimos o CIP hoje a defender o afastamento desta deputada por si só ou através da sua bancada ao nível da Assembleia da República. É esta mesma posição que defende pessoalmente? Sim, eu acho que sim. Eu acho que nós, pelo tipo de exigências que tenho particularmente enquanto cidadã, e penso que tantos outros cidadãos têm, não é este tipo de representantes que nós queremos ter na Assembleia da República. Na verdade, o que aconteceu é que há um pensamento que se manifestou, se calhar até de uma forma inocente, mas se manifestou. E, obviamente, que a forma como o Partido Frelimo vai tratar este assunto, a Assembleia da República, que conta lá com mulheres e tem um gabinete da mulher parlamentar. E é muito interessante perceber como é que estas pessoas pensam, se elas também acham que é normal que se deseje a violação sexual a qualquer pessoa, porque hoje a violação sexual nem é um problema que afeta só mulheres, já há homens, crianças, rapazinhos a serem vítimas de violência sexual. Então, o ponto aqui é que ela não pode continuar a representar, porque ela não representa o partido que está lá. Pode o fazer em termos práticos, mas de lei ela representa toda uma sociedade, incluindo todas as pessoas que foram vítimas de violação. Então, se ela representa as pessoas que foram vítimas de violação sexual e ela promove a violação sexual, como é que estas pessoas que já foram vítimas se sentem em relação a isso? E havendo mulheres na Assembleia da República que podem ser vítimas dessa violação sexual, que podem ter tido filhas, irmãs, mães, amigas e por aí fora, que foram vítimas de violação sexual, como é que elas se posicionam? Então, eu acho que é importante o debate que está a haver ao nível das redes sociais e agora, por causa da repercussão que a sociedade, que os meios de comunicação social estão a trazer ao assunto, é termos um debate nacional sobre quem são as pessoas que nos representam. Este modelo de representação faz sentido de nós não conhecermos as pessoas, os seus pensamentos, elas se escondem numa lista plurinominal e no final do dia, em momentos inesperados, porque ela na verdade era uma pessoa anônima, até o dia que fez aquele pronunciamento. Ninguém fazia ideia de quem era. Aliás, eu comecei a receber as mensagens e não conseguia abrir no final de semana, no sábado. Portanto, as pessoas estavam a tratar como uma pessoa qualquer, uma cidadã qualquer, intolerante, que dizia aquilo, até que alguém foi descobrir que afinal aquela cidadã que era rotulada de intolerante até era uma deputada da Assembleia da República. Era uma deputada da Assembleia da República, que se pressupõe que, por ser um órgão legislativo, conhece a lei, sobretudo a lei fundamental que é a Constituição da República, que promove a tolerância, que promove, que recomenda que os deputados sejam os promotores da boa convivência, portanto, da harmonia social, etc. Eu passo a questão para si. Esta ideia que a Fátima defende e coloca aqui os argumentos pelos quais esta deputada tem de ser afastada da Assembleia da República. É papel do deputado defender a paz, defender a concórdia, defender a tolerância, mas esta deputada, que era desconhecida, ficou conhecida pelos piores motivos. Acha que até que ponto é que a sua permanência na Assembleia da República não pode passar a imagem de que este tipo de comportamentos são aceitáveis ao nível dos 250 deputados? Sim. Não era preciso que a Assembleia da República, que pelo menos até aqui, a Assembleia como um órgão ainda não tomou uma posição, qualquer que seja? Bom, há um estatuto no CIP, acima de tudo há um estatuto, portanto, que eu acredito ser o documento mestre que guia aquilo que deve ser a postura de todos os 250 portanto, membros que compõem a nossa Assembleia. Havendo desvios, havendo contravenções a esse estatuto,
há sim espaço para algum pronunciamento, há sim algum espaço para que esta própria deputada, eu penso que ela já começou a dar passos, ao contactar a Fátima, está a dar passos, mas há órgãos aqui envolvidos. A partir do momento que ela é membro da Assembleia, portanto, é deputada, a partir do momento que ela é eleita, há algum comportamento que se exige e se espera dela. E, acima de tudo, há este documento que impõe balizas, aquilo que deve ser a forma de ser e de estar, não só para com os membros, mas também aos olhos da sociedade. Há aqui contravenção clara na sua forma de ser, na sua forma de estar, e aconteceu numa plataforma pública. Portanto, há um pronunciamento que foi feito que pode ser revisado. A qualquer momento está lá. E este pronunciamento reflete algo que choca, que vai contra aquilo que são os nossos valores, que são, como disse a Fátima, e eu concordo, há toda uma campanha de luta para estancar violações sexuais. A própria Assembleia onde esta deputada trabalha já aprovou leis de luta contra a violência doméstica. Sexual. Acredito que ela, como deputada, tem feito parte de comissões, tem assistido debates, no seu círculo eleitoral deve ouvir, portanto, manifestações de pessoas ou vítimas ou liderando projetos, campanhas contra esta forma, portanto, de violência para com a pessoa. Portanto, há todas aqui condições mínimas para que, no mínimo, ela seja ouvida e provada que sim, há aqui uma afronta àquilo que é o Estatuto do Deputado. Eu vou me segurar aqui ao Estatuto do Deputado. Mais do que de ser desta ou daquela bancada, ela é deputada e representa... Aliás, portanto, a Assembleia da República tem uma comissão de ética. Exatamente. E representa, portanto, aquilo que são hoje 27 milhões de habitantes. Portanto, há espaço para que se ouça a senhora, há espaço para que se apure até que ponto ela feriu aquilo que são as normas, balizas que a guiam e daí a sacar responsabilidades. Esta outra questão que a Fátima levanta de que este é o momento para uma reflexão de fundo sobre o perfil dos deputados que nós temos, tal como os partidos fazem quando vão a eleições, definem uma matriz de perfil dos seus candidatos a uma determinada função. Tem de ter estas características, tem de ter esta formação, tem de ser uma pessoa pelo menos aceite na comunidade de onde ele emerge. Não é este momento para também nós percebermos quem é que nós temos na Assembleia da República? Esta última parte diz tudo. Alguém que representa ou que é aceito na comunidade. Eu vou recuperar o meu primeiro comentário. Nós temos que olhar para a sociedade que estamos a construir. Temos que olhar para que tipo de sociedade nós queremos. Temos que discutir e refletir sobre como é que nós, individualmente, contribuímos ou não para a sociedade que temos. Se eu faço um comentário, qualquer que seja, numa plataforma pública, é porque eu estou a conversar com pessoas que eu estou à vontade. Eu estou a falar com pessoas que eu estou tranquila. E mais, eu estou a dizer algo que eu acredito que não vai chocar. Então, há um certo setor, há um certo segmento, há um certo grupo, há uma certa plateia, uma certa audiência que recebe. E se formos olhar para esta plataforma como os Facebooks, põe likes, comenta, portanto, dá risadas porque considera-se aquilo normal. Podemos hoje restringir para um grupo parlamentar, mas eu preferia que abríssemos isto, porque isto acontece não só com este grupo parlamentar. Uma busca rápida, pelos murais, pelos Facebooks, pelos WhatsApps, pelas coisas que nos são partilhadas. Às vezes eu pergunto, ok, tu recebeste, qual é a necessidade de partilhar? Estás a partilhar por quê? Porque é bonito? Porque constrói, porque edifica. Qual é o propósito? E o propósito nós depois contribuímos que é tão único, é diminuir, é rebaixar, é contribuir para que as pessoas sejam achincalhadas. Então, é a sociedade toda que temos que repensar, porque de alguma forma esta pessoa foi eleita, esta pessoa foi sugerida por um grupo de pessoas para que representasse, porque esta pessoa ouve e canaliza preocupações de um grupo. Acredito que no círculo eleitoral em que esta pessoa está, que esta senhora está, há lá pessoas que a respeitam. Respeitam com base em quê? Sobre que pressupostos? E como insiste o município, acho que não devemos fechar este debate ou esta reflexão para o partido. Calhou este caso mediático. Se calhar até mediatizou, está a ter pelas pessoas envolvidas. Tem uma ativista social, tem uma deputada. Mas nós assistimos isso todos os dias nas redes sociais. A questão central é como é que isso se resolve. A Fátima deu o passo, vai à justiça tentar sacar responsabilidades. Mas, no geral, que estes ataques
não só a liberdade de expressão e imprensa, mas ataques à dignidade humana, A eles são notórios nas redes sociais acima todos de os tudo, dias. a dignidade no município. Como é que se resolve? É o papel da justiça? É o papel da escola, do ponto de vista da educação? Primeiro, nós devíamos ter uma lei que pune estes casos. É um crime cibernético. Até que ponto? Porque ela até pode dizer que a conta não é dela. A lei, de alguma forma, já existe. Até porque este tipo de situações são consideradas crimes públicos. E transações eletrônicas e crimes públicos. Portanto, assumindo o papel que esta pessoa tem, ganha uma outra dimensão. Mas, como digo o município, há outros ilustres desconhecidos que fazem isso, afrontam órgãos, afrontam entidades públicas e não se passa nada. E nós até aplaudimos, até disseminamos. Portanto, o meu ponto aqui é até qual é o nosso papel de todos nós como sociedade? Estamos bem com este tipo de situação? Estamos tranquilos? Ou achamos que é demais, é preciso parar? A lei existe, é suficiente. Ela consegue responder e parar com todos os casos, ou com a maioria dos casos. Qual é a intervenção? É preciso que haja uma queixa, neste caso a Fátima apresentou uma queixa, mas se eu assisto alguém, por exemplo, a insultar um município, a denigrir ou a atentar contra a sua dignidade, eu posso, sendo um crime público, posso eu avançar? Porque o município pode dizer, olha, não quero meter em crincas. O Estado moçambicano, os órgãos de justiça podem pegar neste tipo de postura e avançar, porque é preciso proteger também as pessoas. Não é porque alguém não gosta do que eu digo, porque alguém não gosta do meu determinado posicionamento, que deve se achar no direito de não só ofender-me, como também ofender a minha dignidade e a minha família e por aí. Mas nós assistimos isso todos os dias. Então, é preciso que nos posicionemos, porque se assumirmos que a justiça deve, de forma cega, avançar, não vamos também depois começar a achar que estamos a coartar direitos, porque este é outro risco. Porque se nós assumirmos que não queremos esta forma de estar, não queremos, exatamente, assim. Se nós assumirmos que não queremos estar assim, ou que isto não nos dignifica, temos que estar dispostos a que aquela imagem que representa a justiça tenha mesmo equilibrada. Portanto, perseguir pessoas que tenham comportamentos desviantes, que afrontem pessoas, órgãos, instituições, não pode depois também ser um pressuposto para acharmos que estamos a coartar. Portanto, é um debate que eu acho que vale a pena ter, até para medirmos até que ponto estamos preparados, ou para arcar com as consequências, ou para mudarmos a nossa forma de ser e estar. Fátima, essa questão que esta levanta, de que isto trata-se de a intolerância, cada dia que passa é uma doença da nossa sociedade e que as redes sociais são apenas o canal onde as pessoas, enfim, transmitem e expressam a sua visão e os seus sentimentos de intolerância relativamente ao trem. Mas a minha questão é, como é que se resolve isso? Por exemplo, nós não temos visto pessoas que fazem estes ataques nas redes sociais, pelo menos ao nível da justiça, a serem responsabilizados. Mas é notório, todos os dias assistimos figuras públicas, dirigentes públicos e não só, a serem vilipendiados e a sua dignidade a ser colocada em causa nas redes sociais. Bom, eu penso que haver justiça em relação a um caso já existente é um passo importante para inibir este tipo de atos. Eu penso sempre que o exemplo vem de cima, onde as pessoas têm clareza de se até uma pessoa que aparentemente é intocável, como um deputado, vai ser responsabilizado por um pronunciamento infeliz, ameaçador, intimidador e que de incitamento à violência e à intolerância e por aí fora, as pessoas vão despertar para o fato de que eu, como um cidadão normal, posso também facilmente ser atacado. A questão da intolerância, não tenhamos dúvidas que é um problema sério. As ameaças de que fui vítima em fevereiro incluíam de pessoas que, quando vamos fazer o rastreio, só tem 3, 4 amigos no Facebook, que tem lá, que vivem na Ampula, num distrito recôndito. Mas as ligações destas pessoas são sempre iguais. Ok? Aonde eles pertencem são sempre iguais. Portanto, as redes sociais, de facto, eu quero concordar consigo, município, eles são um lugar onde as pessoas expressam um pensamento e uma lógica que é imbuída ou é trazida de algum lugar que eles frequentam.
Então temos que trabalhar nisso também. E o punir as pessoas envolvidas nisso exemplarmente é importante. Agora, em relação ao ponto que a ESA está levando, que eu acho que é bastante pertinente, e eu concordo que é preciso que debatamos isto de forma muito aberta, e eu estou satisfeita que está-se a discutir isso agora, e espero que haja um debate ainda muito mais profundo sobre esta questão da intolerância, de como as redes sociais têm estado a promover ainda mais esse espírito de intolerância, e podermos também ter clareza de onde é que há excessos que de facto ferem com esta dignidade, injuriam as pessoas, levam à incitação à violência, a todos estes aspectos negativos e criminosos, e também não confundirmos o fato das pessoas, por exemplo, estarem a criticar os governantes por não fazerem o seu trabalho. Quando nós temos casos concretos de pessoas que são condenadas por corrupção, nós não vamos deixar de dizer que essas pessoas são corruptas. É óbvio que essas pessoas se vão sentir ofendidas, mas se roubaram. Está provado que roubaram. Vamos tratar-lhes de que maneira? Estamos a ferir a dignidade delas? Sim, estamos. Mas não estamos a ferir porque nós acordamos e decidimos chamá-las corruptas. Mas a partir do momento que é condenado por um tribunal, exatamente, por exemplo... Exatamente. Então, eu penso que é aqui onde, para não resvalarmos a este nível de se dizer que estamos a combater esta injúrias, este atentado ao bom nome, etc., das pessoas, e atingirmos a liberdade de expressão, é preciso que estejamos muito claros, e penso que o nosso Código Penal é claro sobre o que consubstancia exatamente este tipo de crime. O ponto é que não podemos, de forma alguma, confundir uma ameaça clara como esta que foi feita. Em fevereiro, nós vimos o cidadão Julião Cumbano a fazer exatamente o mesmo tipo de incitação. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E há um processo, inclusive, que está na Procuradoria-Geral da República. Nós fizemos um processo nessa altura, submetemos à Procuradoria-Geral da República, e a única resposta que tivemos foi de recebemos o processo. De lá até aqui não avançou, não aconteceu nada. Entretanto, nós vimos uma situação em que jornalistas escreveram um artigo num jornal, ok? Saído, obviamente, do Facebook, mas num jornal, onde a pessoa dizia que não criticava a governação porque se sentiram tocados pelas palavras usadas por aquele indivíduo. O processo nem precisou de denúncia da pessoa que estava a ser criticada para avançar. O próprio Ministério Público avançou rapidamente porque é considerado um crime público. Então, eu penso que aqui também é preciso resolvermos o problema da dualidade de critérios. Não podemos continuar a achar que a justiça só pode ser feita para os titulares de cargos públicos, até porque os titulares de cargos públicos, eles estão sujeitos a ter que lidar com a ira das pessoas, as pessoas que se sentem insatisfeitas com a governação e, em muitos casos, com razão se sentem insatisfeitas. Agora, outra coisa é como é que eu, enquanto servidor público, gestor público, detentor do poder público, eu reajo ou respondo a esse desamor das pessoas. Não pode ser com incitação à violência, e pior, violência das mais degradantes e desprezíveis que existem. Muito bem, vamos avançar. Eu gostava de comentar isto, pai. Mas muito rapidamente. Eu acho que tem que ficar claro que violência é violência. Yeah. Violência é violência. Porque se nós começarmos aqui a achar que, por exemplo, o servidor público está sujeito à ira, eu me perguntaria, eu como cidadã também estou sujeita à ira, pelos meus atos, pelos meus pronunciamentos, pela minha postura, também estou. Então, a lei não deve ser cega e não deve escolher. Nós temos que olhar, temos que definir claramente. Penso que o ponto é este. O que é admissível, o que é que não é. O que é admissível deve independentemente ser, da qualidade dos porque sujeitos. antes de eu chegar à servidora pública, eu sou uma pessoa, tenho família. Então, não me vão agredir porque estou ali, porque sou servidora pública, estou exposta à ira, não é? E depois isentar este particular ou este indivíduo que se ira e agride. Eu penso que aqui é onde acho que esta reflexão se impõe. Porque se nós começamos a ter dois pesos... Essa fronteira é uma fronteira tênue. muito movediça, por isso é que eu digo, se nós assumirmos que isto está errado, se assumirmos que a nossa sociedade é intolerante, estaremos a dar um grande passo. Por quê? Porque cada um de nós vai refletir quais os seus limites. Eu posso questionar os servidores públicos. Posso. E posso obter resposta aos meus questionamentos, desde que o faça como deve ser. Se eu extrapolo, então a sociedade tem que perceber que aqui extrapolou-se. Se a sociedade não percebe,
então que ela não abra um olho e feche o outro. Eu penso que isto é importante, município, porque se nós não fizermos isso, estaremos aqui a dizer que esta sociedade vai continuar a posicionar-se como está. Porque até hoje é o que nós assistimos. Eu, como écita, alguém acorda porque não gostou vê o programa, acha que não concordou com o que eu disse e vai agredir a minha dignidade. E eu tenho que aceitar isto tranquila porque sujeitei-me a vir a este espaço. Mas, se esta mesma pessoa agride, vamos lá, há uma senhora que está quieta na rua e se calhar não tem alguma exposição, nós podemos ficar, se calhar, mais sensíveis, mais tocados. Eu acho que não está certo. Temos que ter clareza do que é admissível, o que é permissível. Se há alguém que foi condenado, é claro que essa pessoa foi condenada. E ela não vai se recusar a que haja pronunciamentos sobre esta sua condenação, sobre esta sua forma de ser. E não precisa ser servidor público para ser condenado. Exato, Fátima. Um cidadão estão a dizer a mesma coisa ou vê zonas diferentes daquilo que a ESETA coloca? Sim, eu penso que estamos a dizer a mesma coisa. O ponto aqui, talvez eu não tenha colocado isso muito claro, mas o que eu estou a dizer aqui é que nós não podemos olhar, porque o meu receio em relação à preocupação que a ESETA tem, que é justa, é que depois se pense que não se pode criticar o servidor público porque estaremos a afetar a sua honra, dignidade, etc., como aconteceu no caso do professor Castelo Branco, por exemplo. Okay? Então, estou aqui a chamar a atenção que não podemos usar desse argumento para ir e exagerar. É preciso, concordo plenamente que é preciso que cheguemos a esse consenso de que nós realmente somos uma sociedade intolerante. O que é que nos torna intolerantes? Eu penso que temos que começar até a debater por aí. Por que a Fátima não aceita o pensamento diferente da ESETA? Por que a ESETA não aceita o pensamento diferente da Fátima? O que é que nos divide se no final do dia todos nós queremos construir este país, é o bem deste país? Então, penso que comecemos por aí e depois vamos clarificar aonde é que já não é aceitável eu falar, o que a sociedade me vai repreender se eu disser, ok? Porque eu já estou a extrapolar os limites da minha liberdade. Isso tem que ficar claro. Portanto, aqui não estou a dizer que não haja limites. Há limites, sim, mas o meu problema de nós estarmos a focar para o fato de que temos que ter cuidado também na forma como se fala com os dirigentes. Podemos estar a levar a coisa para os níveis em que, por exemplo, temos uma procuradoria que mais age quando é o servidor. Eles sentem pelo servidor público até de questões que são justas. O cidadão tem direito de criticar a governação. Mas a ESETA ainda não está confortável. Não. É semântica, se calhar. O desconforto em criticar servidor público. Não, eu não tenho problemas que se critiquem servidores públicos. Há servidores públicos que merecem críticas. Eu tenho problemas e tenho receios que nós assumamos que se pode criticar uns e outros não. E outro aspecto aqui também que acho que é importante separar as águas. Eu não vejo problemas nenhuns em que eu discordo da Fátima, discordo do município. Isto é que é uma sociedade. Isto é forma de ser. Por que é que temos que concordar? Sempre temos que ver exatamente as coisas sobre o mesmo prisma. Vamos concordar em discordar. É aí onde começa, onde está o ponto de discórdia. É que, às vezes, eu quero fazer prevalecer o meu ponto de vista. Eu quero acreditar porque eu vejo assim, esta é a verdade. Então, não concordamos em discordar. Não pode. Portanto, se olharmos para este caso da Fátima, há um pronunciamento, há uma visão que a Fátima tem e acha, eu não concordo, eu vou argumentar isso. Por que é que não deve ser assim? Eu acho que assim é que deve ser. E quando esta argumentação é feita, aí sim, temos que nos entender que você tem que argumentar com civismo, com urbanismo, independentemente de eu ser ou não servidor público. Se eu não concordo, usando este exemplo concreto, com algo ou quero algo a criticar de um servidor público, tem que ser fatos. São fatos que têm que ser apresentados de modo a dar também possibilidade de que este servidor público, este órgão, esta entidade, possa rebater fatos. Porque se nós depois vamos navegar num campo onde só uns estão à vontade, fica complicado. Mas as percepções são importantíssimas. Também as pessoas podem criticar em função das suas percepções. A questão aqui é não resvalarmos à violência. Exatamente. Muito bem. Este é que é o ponto fulcrante. Muito bem, vamos então, Fátima, começo por si, vamos para os nossos outros dois temas, são eles a Conta Geral do Estado 2017 e o Comitê Central do Partido Frelimo, que vamos falar já a seguir. Baseemos-nos no relatório e parecer do Tribunal Administrativo,
que levanta aqui uma fotografia com aspectos bastante preocupantes. Nós selecionamos aqui 2, se não 3, que são as dificuldades que o Estado tem de controlar as contas ao nível da indústria extrativa, aquilo que vimos sobre a confusão da gestão do património do Estado, em que não há um controle efetivo, ou seja, o Estado não sabe o que exatamente tem nas suas mãos. E também esta questão da receita do Estado, ou parte da receita do Estado, que não chega à conta única do Tesouro, que é aquela panela, permita uma expressão, a partir da qual, com eficiência, o Estado aloca os recursos para as diferentes necessidades. Antes de irmos aos pontos específicos, Fátima, em 2 minutos, uma visão geral sobre este parecer do Tribunal Administrativo relativamente às contas do Estado. Bom, em relação ao parecer, eu primeiro quero saudar o Tribunal Administrativo por cada vez mais ser incisivo naquilo que são os seus pareceres em relação à Conta Geral do Estado, de estar a tocar e a colocar o dedo na ferida e, particularmente, por estar agora muito interessado em olhar especificamente para a área da indústria extrativa, que é lá onde o grande capital circula, onde o grande potencial de geração de receitas significativas para o Estado existe e que infelizmente fica minado, e vamos falar com detalhes, por causa da inadequada forma como se gera. E quero saudar o Tribunal Administrativo e lamentar o fato de que os pareceres do Tribunal Administrativo, as recomendações do Tribunal Administrativo não são vinculativas. E a questão importante que se tem que levantar aqui é, uma vez submetidos esses pareceres à Assembleia da República, que é o órgão regulador, que é o órgão fiscalizador e legislador, o legislativo, qual é o passo que se dá para poder fazer valer o trabalho, o esforço que estas pessoas fizeram para ajudar este Estado a crescer? Eu penso que este papel é importante e ainda bem que está em curso o debate na Assembleia da República e espero que os deputados reflitam sobre isso. Mas, de uma forma geral, daquilo que é o próprio parecer, fica mais do que claro que o Estado é mal gerido, que nós temos um país cujas contas, cujo patrimônio, tudo está desorganizadamente mal gerido. A questão é, por que está desorganizadamente mal gerido? É porque não temos capacidade? Duvido muito. É porque não interessa que esteja organizado? Muito provavelmente. E não interessa por quê? Porque a corrupção encontra o espaço na desorganização. Enquanto nós não decidirmos nos organizar, vamos continuar a chorar por causa da corrupção. Acho grave, gravíssimo, quando o Ministério ou o Governo não apresenta o extrato da conta única do Tesouro em meticais. Como é que o auditor, que é o Tribunal Administrativo, vai fazer a adequada fiscalização a estas contas? E como é que a Assembleia da República acha que é aprovável uma conta que não contém o extrato no seu entender, detalhado, pela forma como está estruturado este documento, não há condições. Não há condições para aprovar. Não há condições. E eu quero aqui dizer que eu estou do lado da Renamo e do MDM. Esta conta não é aprovável. Até que o governo apresente o extrato da conta única do Tesouro em meticais, não há como aprovar. Enquanto o governo não explicar os 2,1 mil milhões de meticais que estão desaparecidos, não há condições para nós aprovarmos esta conta. Estamos a aprovar o quê? Écita concorda com a Fátima quando diz que, ao ler este relatório e parecer do Tribunal Administrativo, fica com a ideia de que o Estado é mal gerido. Tem a mesma opinião ou acha que nem por isso? Eu li o parecer, não só do Tribunal Administrativo, como também, portanto, o relatório da Comissão do Plano e Orçamento. Há aqui um aspecto convergente, é que ambos reportam situações anómalas. Ambos reportam situações anómalas, portanto, a conta geral, tanto 2013, no quinquênio de 2013-2017. Há também pronunciamentos muito claros que mostram uma evolução. Portanto, há aspectos que foram denunciados, que foram reportados pelo Tribunal Administrativo e que foram sendo corrigidos. Claramente, ainda existem muitos outros que precisam de atenção. A questão, por exemplo, da discrepância de 2,1 mil milhões, portanto, enquanto há indícios, já há um relatório que fala, ou há uma prestação de contas que fala de 16,1 milhões,
fazendo a reconciliação de portanto, de todas as contas ou de todas as rubricas apresentadas pelo governo, apenas 14 milhões estão lá. Portanto, há aqui uma diferença de 2,1 mil milhões. É preciso apurar o que é que leva a esta diferença. E algumas respostas também foram avançadas. O fato de, enquanto alguns relatórios, algumas contas, terem sido minuciosamente avaliadas, há outras que ainda precisam de esclarecimentos. Pode ser esta razão da discrepância. Fato concreto, fato fulcral, é que há uma discrepância, há questões que estão a ser reportadas, que estão a ser denunciadas pelo Tribunal Administrativo e que estas questões precisam de atenção do Governo. Portanto, negar que estas questões existem seria aceitar que há intenção de uma má gestão. O que eu percebi das respostas que continuam do Governo é que sim, melhoramos, continuamos a trabalhar e aceitamos estas anotações para poder melhorar. Então, eu não acho que seja aqui um fato de assumirmos taxativamente que há intenção. Precisa-se corrigir, precisa-se melhorar. E nós já tivemos outras contas em que havia uma dificuldade enorme até de apurar exatamente o que é que existe. 2,1 mil milhões não é pouco dinheiro, mas eu penso que esta evolução precisa de ser saudada. Também saúdo o parecer do Tribunal Administrativo, porque percebi que não há intenção de fazer aqui o jogo do governo. Pelo contrário, a intenção é clara de chamar a atenção do governo para as zonas onde há problemas, para as formas de reporte que precisam de ser melhoradas e precisam de encontrar paralelismo naquilo que são as normas internacionais, porque reportar contas é ciência. Então, o que é que está a fazer, o que é que está a acontecer para que estas contas não sejam reportadas? Ou estão a ser reportadas de forma deficiente ou há deficiência na canalização. Aqui também já foram encontradas algumas zonas onde há deficiente canalização. Há casas que estão a ser alienadas. Portanto, há uma rubrica daquilo que se devia receber, que está claro, mas não encontra resposta no que realmente foi recebido. Simples, estas pessoas existem. Quem ficou com a casa ou com as casas são pessoas conhecidas. É uma questão do governo reforçar os seus mecanismos de recolha, porque precisa de recolher, porque existem fatos, existem dados. Então, eu penso que aqui o governo vai poder dar uma resposta. Há carros também que estão a ser alienados. Portanto, o governo esperava encaixar X. Está claro também quem alienou. Por que este valor não entrou? É uma questão de as pessoas não pagaram ou porque existem várias contas e nem sempre ficou provado também que o governo não canaliza todos os recursos para uma conta, que é lá que a auditoria, que o Tribunal Administrativo vai fazer a auditoria aquilo que é a conta geral. Portanto, eu penso que ainda no decurso desta sessão de perguntas e respostas, haja respostas concretas. A Fátima concretas. diz que se dependesse dela, não aprovava esta conta. A Écita, aprovava ou não? Eu aprovaria. E as razões que me levariam a aprovar são duas. A primeira é que há evolução. Portanto, nós já tivemos, como disse, uma situação de contas que eram, de fato, um autêntico mess. Havia mais dificuldades. Hoje, estamos a falar de 2,1 mil milhões. Não é pouco dinheiro. Olhando para a situação em que o país está, pior ainda, fica claro que é necessário. O que me faria a aprovar esta conta é o fato de o Tribunal Administrativo ter claramente identificado onde estão os nós de estrangulamento. Falo aqui, por exemplo, das receitas. Que há receitas que não foram canalizadas todas. Portanto, reconhece-se que foram recolhidas, mas não foram todas canalizadas. Então, o que é que isto significa? Que há clareza que este dinheiro existe. Está ou em contas que não deveriam ser. Acha que a partir daqui há uma boa base há uma de boa trabalho base para melhorar as contas do Estado? Acima de tudo, para monitoramento. Porque se nós estamos a dizer que casas foram alienadas, 10 casas foram alienadas, temos o custo dessa alienação, é suposto que este dinheiro da alienação esteja disponível numa conta. Não está lá, é preciso cobrar. Portanto, não se cobra, obviamente, sabemos qual é o papel que se deve aqui fazer. É a justiça ir lá, se é uma questão administrativa ou uma questão civil. Portanto, eu penso que estas questões vão melhorar a forma não só de reporte, mas também de monitoramento. Mas, por outro lado, no CIP, eu acho que este debate é salutar. Porque, por um lado, o governo percebe que há, na Assembleia da República, mais informação, mais forma não só de fazer os check and balance, mas também de monitorar o desempenho. Não é? E isto é muito bom, porque quero acreditar, eu acredito que o governo vai trabalhar cada vez mais para que as suas contas sejam melhor apresentadas. Porque não só
precisam ser melhor geridas, como também melhor apresentadas. São duas questões aqui. É preciso que haja concordância entre aquilo que é verificado e aquilo que é apresentado. Fátima, não vê os avanços ou as mudanças que a ECETA aqui coloca, segundo a ideia de que, a partir daqui, se o Tribunal Administrativo conseguiu chegar aos pontos que coloca, a questão da alienação, das receitas que não chegam, significa que teve alguma informação e construiu uma boa base de trabalho para o futuro. Não vê estes passos conforme coloca essa? Se nós formos a ver o próprio parecer, nós vamos verificar que muitas destas questões que são levantadas, elas não são novas. Elas vêm sendo levantadas, essas questões vêm sendo levantadas há de anos em anos. Portanto, não é de hoje. E, para mim, a questão de fundo, do porquê que eu não aprovaria, é, primeiro, quando nós estamos, as contas reportam o quê? Reportam a forma como recebemos Exatamente, o dinheiro e como usamos. Gerimos. Exatamente. Quando nós recebemos e gerimos, há um processo. O Tribunal Administrativo está a dizer que foi difícil apresentar um parecer robusto às contas, porque não teve acesso ao extrato da conta única do Tesouro em Meticais, que penso que é a principal conta, que é essa que faz a gestão, não é? Ou os desembolsos, que não foi entregue pelo governo, portanto não consta do anexo. E eu pergunto, esta conta então reporta o quê se não tem a contraprova, que é o extrato? Estamos a aprovar o quê? Estamos a aprovar uma lista que o governo diz eu fiz, e não apresenta os elementos de prova do fiz. Eu penso que este é o ponto essencial. O que eu estou a dizer não é para perpetuarmos a não aprovação. O que eu estou a dizer é não aprovar esta conta como ela é apresentada. O governo que vai fazer o seu TPC. O Tribunal Administrativo já disse, não temos extratos, coloca os extratos. Há valores que foram pagos, não foram remetidos à conta única do Tesouro, tudo bem, apresente esses valores na conta para sabermos que não entrou na conta única do Tesouro este valor e haver uma nota de compromisso do governo de que na conta do ano seguinte, bom, é complicado isso porque já é 2018, não é? Talvez na conta de 2019 estas situações não vão voltar a acontecer. E se acontecerem, vai ser acionado o mecanismo de responsabilização. Eu penso que só assim é que nós vamos avançar em relação à qualidade do reporte que o governo faz à sociedade relativamente aos nossos recursos. Neste momento, eu estou com imensas dúvidas de perceber o que é que nos estão a reportar. São coisas que ocorreram na prática ou são coisas que o governo quer que nós assumamos que ocorreram? E de quem é que estão a esconder esse extrato? O que é que esse extrato tem que não pode constar lá, não pode ser entregue ao auditor? Isto levanta uma pergunta, uma questão muito profunda, Mucipo. Nós estamos numa sociedade, numa governação que ela é prenhe de secretismo. Mas esse secretismo contra quem? O dinheiro é nosso. O governo, ele foi escolhido de entre nós para fazer a gestão em nosso nome. Quando decide que não entrega o extrato da conta única do Tesouro ao nosso auditor, está a dizer o quê? Eu acho que esta é a pergunta fundamental. E eu não acho que sem esta clareza nós temos condições de aprovar a conta. O governo que vá anexar tudo o que é necessário anexar, que se marque uma extraordinária, se for o caso, para se aprovar a conta em conformidade. Nestas condições, não há condições. Se nós o fizermos, estamos a brincar com coisas sérias. É continuar a tolerar a falta de accountability, em outras palavras. Com estes novos argumentos da Fátima, mantém a ideia de aprovação desta conta? Não sei se são novos, porque o reforço, digamos assim, o aprofundamento dos argumentos. Concordamos aqui que é necessário que as formas de reporte sejam, portanto, não só uniformizadas, porque são formas de reporte internacional e são estabelecidas, como disse, contabilidade é ciência, prestação de contas é ciência. O que o governo deve fazer é reportar naquilo que são a forma que é internacionalmente aceita, porque isso vai permitir também que quem tem que auditar, quem tem que verificar, use os mesmos mecanismos. Portanto, o que eu percebi aqui é que há informação que precisa de ser anexa, porque o governo diz 16.1, mais os justificativos
são de apenas 14 milhões. Portanto, com que bases o governo chegou a estes 16? É o que ele tem que fazer, é dar esta informação. É tão simples como pegar e pôr lá a diferença que está a ser aqui aferida, porque se eu quero camuflar, então vou reportar 14,1 milhões, mil milhões, que é o que eu tenho justificativas, vamos assim dizer. Mas o governo falou de 16,1. O que foi anexo, o que está lá justificado, são 14 milhões. Portanto, 2,1 mil milhões precisam de clareza na sua justificação. Eu penso que esta é uma chega importante, que deixa claro que é preciso que aquilo que se diz que existir tem que ter documentos de prova. Tão simples. Mas não acha que isso seja suficiente para não aprovar a Conta Geral do Estado? Eu penso que não. Exato. Penso que não, porque, como eu disse, há melhorias que eu venho verificando e hoje estamos a dizer que há clareza também na Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República, que tem convergência com aquilo que é o parecer do Tribunal Administrativo. Estamos a caminhar, porque vamos ter um governo que é monitorado pela Assembleia da República, que é o órgão competente, e também tem o Tribunal Administrativo para emitir pareceres. Se estas duas entidades têm a mesma visão, é claro que o governo tem que se conformar. E como é que o governo se conforma? Pegando naquilo que são os pareceres do Tribunal Administrativo, que detalha onde há problemas, pegando naquilo que é o relatório do Plano e Orçamento, que também diz quais são as rubricas, porque o Plano de Orçamento diz mais, para além do que está em falta, diz quais são as rubricas que precisam de ser melhor trabalhadas naquilo que é o reporte da Assembleia da República, e trazer os justificativos. Há aqui também um aspecto que eu acho que é muito importante, são os acordos de retrocessão. Eu penso que aqui sim há um trabalho que precisa ser feito, porque este acordo é, portanto, autorizado pelo Governo, com parceria do BIR e do FMI, e tem um objetivo claro, é que as nossas empresas públicas podem pedir financiamento autorizado a estas duas instituições, portanto, FMI e BIR, aprovados pelo Governo, para obras de desenvolvimento de infraestruturas de interesse público. Portanto, se este dinheiro existiu, claramente, ou as obras de infraestrutura têm que estar lá, e o custo tem que estar de acordo com aquilo que foi aprovado, e aí, pelo menos, há a infraestrutura e vai-se assumir que há um problema de juntar documentação para a prestação de contas, ou efetivamente temos problemas. Se não há prestação de contas e as obras de interesse público, porque estas não são obras quaisquer, não é uma empresa que tem uma certa vocação que diz eu preciso disto, não, são obras de interesse público, estes acordos são claros. Então, estas obras têm que estar lá, tem que ser algo que não só a auditoria reporta, como tem que ser verificável. E eu penso que esta rubrica merece especial atenção. E se o interesse é mesmo de que encontremos pelo menos um ponto de convergência comum, eu penso que o Governo vai trabalhar com as suas empresas, vai trabalhar com portanto, o relatório, com o parecer e encontrar as melhores formas de fazer o reposto. Muito bem, ficamos com pouco tempo, vamos falar do Comitê Central do Partido Frelimo muito rapidamente. Fátima, quais são as suas notas relativamente a este Comitê Central, aquilo que era a expectativa, aquilo que foi discutido e, sobretudo, a grande mensagem de força saída deste Comitê Central, que é a unidade, a coesão e o foco na vitória nas próximas eleições? Bom, eu penso que, primeiro tenho que mencionar que fiquei relativamente surpresa pelo fato do assunto que estava a dominar o debate público político não ter sido tratado em sede do Comitê Central. Qual é esse assunto? Que é o assunto, portanto, do processo contra Samora Machel Júnior. Samora Machel Júnior. Sabemos que o processo disciplinar continua, mas não sabemos se ele vai ser suspenso, expulso, etc. E, portanto, se prolonga ou se arrasta a decisão sine die. E a questão do fundo aqui me parece que este é um golpe de mestre no sentido de se havia intenção de expulsá-lo e não se faz, e havendo possibilidade, como ele dizia, outras avenidas a explorar, ele fica limitado em relação à exploração destas outras avenidas. Antes que haja uma decisão até porque dentro do partido. Só todo o processo conduzido até o momento já, de certa forma, limita qualquer ação da parte dele. Portanto, achei meio injusto, né, o fato de se deixar assim no vazio esta situação, e o partido vai decidir, ele próprio também é soberano, indivíduo, para decidir como prosseguir em relação a isso. No geral, em relação às grandes discussões que aconteceram, eu estou realmente muito a refletir e a perguntar-me a mim própria, quando a Frelimo diz o nosso foco é na vitória, que vitória?
Vitória conseguida como? Conseguida de forma justa, transparente, como se espera que as eleições sejam, ou de forma, digamos, trapaceada por via da fraude, tal como aconteceu na Matola, Marromeu, Moatize e por aí fora. E eu coloco isto por quê? Porque não vi, pelo menos do que saiu por via da comunicação social, porque as reuniões são fechadas, não percebi que há um discurso dentro do próprio partido Frelimo que ajude a mudar a percepção que a sociedade tem sobre este partido. E qual é a percepção que a sociedade tem? De que este partido perdeu o contato com a sociedade, que este partido de longe está interessado ou preocupado pelo bem comum. Sente que faltou um discurso mobilizador. Isso, um discurso que sai de dentro para fora, no sentido de nós, mais do que nunca, estamos comprometidos com a sociedade e que tipo de compromissos nós assumimos com a sociedade. Por exemplo, eu esperava, porque este é um ano eleitoral e um ano eleitoral a ser igual, ok? Porque inauguramos uma nova forma de ser e de estar, mas não vejo nenhuma proposta de um pacto entre o partido político e a sociedade, no sentido de mudar o status quo. Não vejo esse distanciamento verdadeiro do partido com a corrupção, que é o nosso maior cancro. Ouvi o porta-voz do partido a dizer que o partido se distancia das pessoas que cometem corrupção, mas o se distanciar é vazio demais. O distanciamento que nós esperávamos era que o partido dissesse coisas muito concretas. Como que quais, todas Fátima? Aquelas pessoas que são membros do partido e ocupam posições de direção nas instituições públicas, no governo, que sejam condenados por corrupção, condenados e a sua pena transita em julgado, estas pessoas vão ser expulsas do partido, porque o partido não pode colaborar ou coadunar com este tipo de conduta. Coisas concretas. Portanto, não podemos fazer aqui pronunciamentos vazios, dizer que nós nos distanciamos. É vazio demais. E é muito mais vazio quando ainda se diz respeitamos o princípio de separação e interdependência de poderes. Sinceramente, então não fiquei muito entusiasmada. Não, foi mais um comitê central, mas que não diz nada, e espero que a sociedade esteja atenta, os eleitores estejam atentos, que nós queremos mudanças, nós moçambicanos. Écita, concorda com a Fátima de que faltou este discurso mobilizador de dentro para fora? Ponto 1. Ponto 2, o caso Samora Machel Júnior, que havia uma expectativa relativamente ao seu desfecho. E depois este pronunciamento, segundo a Fátima, vazio, que a partir do qual não se encontra substância, ação concreta. Concorda? Bom, há uma coisa que a Fátima disse, não é? Que não viu, talvez porque as sessões eram restritas, portanto a porta fechada. Então, acho que ela admitiu aqui também que algo possa ter escapado. Definitivamente foi isso mesmo que aconteceu. Foram 3 dias de discussão e posso dizer que as discussões foram em todos os sentidos. Portanto, houve contribuições, os membros disseram o que não concordaram, falou-se abertamente. Talvez chamar aqui o pronunciamento do presidente Chissano, não é? Que todos os fantasmas, estou a citar, que os fantasmas foram exorcizados. É que estes fantasmas saíram. As expectativas daquilo que se queria que se discutisse, as aspirações também, e se calhar foi destas discussões que se chegou à conclusão que há um objetivo. Por que se chegou a esse objetivo? Claramente, a situação da Maputo, portanto da autarquia de Maputo, foi discutida. E não foi discutida por pessoas quaisquer, foram pessoas que estavam dentro do processo, pessoas que sentiram, portanto, uma luta para aqui, outra para ali, e também foram discutidas aquilo que foram as soluções que foram apresentadas. Se vai a um pleito eleitoral, a situação, nós ouvimos aqui fora, o caso Samito era só uma ponta, não é? daquilo que estava acontecendo na província, na cidade de Maputo, e era preciso, portanto, tomar decisões. Posso até usar o termo que foi lá, descongelar estes assuntos, que há alguns assuntos que sim, foram ser congelados, porque qualquer partido político tem um objetivo: poder ganhar eleições. Se há problemas, é preciso tomar uma decisão. Discutem-se os problemas agora, podemos congelar os problemas, alcançar o objetivo e depois falar sobre eles.
O adiar uma solução não quer dizer pôr os problemas debaixo do tapete. Significa que é discutir com a profundeza que se impõe e encontrar soluções. Porque a discussão com a profundeza que se impõe é que vai trazer também soluções duráveis. Penso que esta foi a fórmula também usada para aquilo que se esperava, caso Samora Machel Júnior. Há duas soluções aqui que se podem esperar. Uma é partir, e acho que esta é a posição que eu já ouvi também a Fátima defender. A outra é coesão. O Partido Frelimo decidiu coesão. É isso que lhes interessa. E o que é que vai trazer esta coesão? Lógico, há problemas, há aspectos que não correram bem, que se discutam estes problemas, que se encontrem respostas, mas que sejam respostas de uma plataforma de entendimento comum. Corrupção, as pessoas falaram, porque como se disse, os membros que estavam lá não são pessoas que vivem numa ilha. Vivem aqui neste país, nesta cidade. E de onde elas vieram também tiveram recomendações, não é? Queremos respostas sobre aquelas questões. É preciso apresentar lá e é preciso discutir. Agora, há um aspecto que é preciso aqui realçar. Naquilo que se traz aqui para fora, ninguém vai trazer, não é? É que nem numa família, reúnem-se, até nas famílias fazemos isso, né? Vão falar, mandam as crianças sair e ficam esmadodas. Depois comunicam aquilo que é de interesse da família. Mas os problemas foram discutidos, foram falados. O discurso mobilizador. Deixe-me só terminar. Deixe-me só terminar. E há dois tipos de documentos que vêm para fora, ou três, para além do comunicado final, que são as moções e as resoluções que são tomadas. As moções são públicas. As resoluções orientam. E se calhar é lá onde muitas das questões que a Fátima gostaria de ver, não é? Que não foram passadas para aqui para fora. À exceção de uma, que é a de saudação do governo, que foi passada para fora. E a razão que foi até pedido, isto foi um pedido dos membros e dos convidados que estavam lá, é que tinha alguns fatores que são interessantes. Primeiro, o fato deste governo ter conseguido, mesmo com todas as condições adversas, 69% de execução do seu plano. É preciso saudar. O fato de este governo ter conseguido outras realizações, e mesmo com os ciclones, que foram, portanto, os últimos acontecimentos e que destruíram, e ter conseguido dar uma resposta. 100% satisfatória, talvez não, mas deu resposta. Isto também foi preciso saudar. Então, foi pedido que esta resolução, em particular, passasse cá para fora. Mas, como disse, os membros do Comitê Central orientaram questões como corrupção, a maneira como isto fez parte do comunicado final, a aproximação. Se calhar aqui, de forma muito concreta, ninguém vai ganhar eleições se não tiver o voto, não é? Este é o pressuposto. Ao definir, o Comitê Central decidir e definir que é preciso ganhar eleições e de forma convincente, e orientar os seus membros para que cada um volte à sua zona de origem e partilhe, entregue aos seus membros aquilo que são as decisões, é porque devem ser assumidas por todos e que todos os membros devem trabalhar para que efetivamente a coesão que se impõe, que vai levar à vitória, seja um facto. Como é que isso se faz? Com aproximação. Há problemas, sim. É preciso resolver. Temos problemas de transporte, temos problemas... Portanto, todas aquelas áreas sociais e outras precisam de encontrar resposta. Eu penso que isso foi feito. Muito bem. Muito obrigado, Cetas Cauca. Muito obrigado, Fátima Bimbir. Estão feitos os nossos mais de 60 minutos até do programa Opinião do Feminino. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, o nosso programa termina por aqui. Até a próxima quinta-feira.